Campeonato Brasileiro, os 4 times cariocas entraram em campo no fim de semana, mas só um venceu. Foi o Flamengo que enfrentou o São Paulo na tarde de ontem no Maracanã. O rubro-negro começou perdendo com esse gol de Luiz Eduardo na falha do goleiro César. Mas ainda no primeiro tempo chegou ao empate com Ederson. No segundo tempo, Guerreiro aproveitou a falha dos paulistas e deu a vitória para o Flamengo. O Fluminense foi a Santa Catarina enfrentar o Joinville. Abriu o placar no segundo tempo com Cícero, mas em 8 minutos o time da casa virou o jogo. O Vasco se afundou mais na tabela. No sábado, o time de São Januário perdeu para o Goiás por 3-0 no estádio Serra Dourada. 2 gols foram de Eric. Pela Série B, o Botafogo jogou no Engenhão na manhã de domingo. Ainda no primeiro tempo, os paraenses marcaram 2 vezes no intervalo de 2 minutos. O Alvinegro tentou reagir na etapa complementar com Daniel Carvalho, mas logo em seguida o Papão fez outro. O Botafogo ainda marcou com o Sassá, mas não deu mais. Botafogo 2, Paysandu 3. Oi, Boccagi, boa tarde. Boa tarde. O que houve com o Botafogo? Deu um apagão aí no time, Boccagi? Apagão 11 da manhã é difícil, né? Mas realmente o Botafogo voltou a jogar mal como não se esperava. Se esperava uma reação do Botafogo e era uma oportunidade boa de ele reassumir a liderança com 2 pontos de vantagem. A torcida foi ao Engenhão nesse horário das 11 da manhã, mais de 25 mil pessoas. Os líderes da Série B haviam perdido, o Vitória perdeu para o Sampaio Corrêa, que entrou no G4. Então o Botafogo, que tinha 1 ponto atrás na rodada anterior, poderia superar o Vitória. Houve um empate em confronto direto entre o Bahia e o América Mineiro. Então, tudo favorável ao Botafogo. No entanto, o Paysandu acabou vencendo por 3-2. Foi triste para o torcedor, mas menos mal que, apesar do tropeço, o Botafogo se manteve na 2ª posição e, mais importante ainda, no G4. É o que eu digo sempre, para um time grande, ser campeão, ok, mas o mais importante é voltar para a Série A. E isso, pelo menos, o Botafogo já há um bom tempo está entre os 4 primeiros, está conseguindo se manter nessa posição. Mas realmente não poderia ter tropeçado no domingo, ontem de manhã. Agora, Boccagi, falando aí em tristeza do torcedor triste é o do Vasco, né? Torcedor triste. Está na lanterna. E difícil de sair. Hoje a vantagem do Vasco na lanterna é maior que a do Corinthians na liderança. O Vasco está a 6 pontos do time que está logo acima dele. E a 9 pontos de sair da zona do rebaixamento. Uma situação muito delicada. O Vasco tem 13 e o Goiás tem 22, que é o time que está na 16ª posição. E foi exatamente o adversário direto. Então o Vasco se perdeu, 2 jogadores expulsos. Houve algum exagero da arbitragem num pênalti que aconteceu efetivamente, mas quem sinalizou foi o auxiliar e não foi o árbitro. O jogador que sofreu a penalidade nem reclamou. E por isso o Vasco está reclamando dessa situação. Houve uma expulsão logo no início, um gol de bicicleta com 4 minutos, tudo ao contrário. Quando a situação está pior, pode piorar ainda mais. Te contar, não está fácil não. Agora, Boccagi, o Fluminense perdeu uma boa chance aí de ficar perto dos líderes, né? Assim como o Botafogo reclamou de arbitragem e o Vasco também, o Fluminense também reclamou em um lance em que teria havido 2 pênaltis, mas um deles eu até acho que não, a bola bateu no braço quando o jogador estava descendo de uma disputa de bola e depois aí houve a falta. Tudo bem, aconteceu, mas eu digo que pênalti não é certeza de gol, é só uma boa oportunidade que não se efetiva. Mas o Fluminense acabou sendo punido no final com um gol contra do Marlon. E acabou sofrendo a virada. Rapidinho o Flamengo aí. O Flamengo venceu na estreia do Oswaldo, isso foi bom, chegou aos 26 pontos e foi o único do Rio que venceu. Sorte a dele. É isso aí, obrigada, Boccagi.